No livro de Lucas 12, Deus conta uma parábola, né, Jesus, e ele fala assim: um homem rico tinha uma fazenda que deu boas colheitas. Com isso, seus depósitos ficaram cheios. E ele não tinha mais onde colocar a sua colheita. O homem pensou no seu problema. O que devo fazer? Finalmente exclamou: já sei o que vou fazer. Derrubarei os meus celeiros e construirei outros maiores. Assim terei espaço suficiente para guardar tudo. E depois vou descansar e dizer para mim mesmo: amigo, você guardou o suficiente para o seu futuro. E agora descanse, coma, beba e se alegre-se. Mas Deus disse: louco, você morrerá essa noite. Então quem ficará com tudo que você guardou? Forte essa palavra, né? Deus, ele quer nos abençoar. Deus, ele tem prosperidade para o seu povo. Mas nós precisamos colocar o nosso coração na eternidade. Tudo que Deus faz na nossa vida é bênção. Tudo que Deus prospera é para a gente multiplicar e ajudar outras pessoas. Nessa parábola, esse homem ele era muito apegado aos bens materiais. É como se ele nunca tivesse tido nada e a sua empresa, sua fazenda deu muito certo e ele começou a ficar tão deslumbrado com aquilo que ele juntou muito e ele já não tinha espaço. Então ele foi, né, derrubou ali celeiros para fazer um depósito e guardar mais dinheiro, mais recurso para si próprio. O problema muitas vezes da nossa vida não é o dinheiro. Na verdade, o dinheiro não é um problema, ele é uma solução. Ele paga uma dívida, ele paga um plano de saúde, ele traz o alimento. Mas tudo isso, quando nós temos a capacidade e a sabedoria de discernir quem é o nosso provedor, quem é o nosso Criador, quem nos abençoa. Então, quando você se acha muito forte, muito inteligente, quando você coloca toda a glória em você e esquece de quem te deu capacidade de prosperar, você está fazendo de si mesmo um Deus. E Deus não divide a glória dele com ninguém. E nessa palavra mostra muito sobre o egoísmo desse homem, sobre ele acumular para si, pensando somente em si e pensando o quanto ele era inteligente, porque ele mesmo disse que ia, né, falar: amigo, você guardou e agora você vai viver em paz, vai comer, beber e descansar. Mas ele não se lembrava da eternidade, que aqui na terra nossa vida é passageira e somente no céu que nós vamos morar com o Senhor, que lá teremos a vida eterna e daqui nós não levaremos nada, a não ser o que nós construímos com Deus. Então, hoje, essa palavra veio falar no meu coração, porque muitas vezes eu e você precisam de recurso financeiro. Nós precisamos trabalhar, nós temos sonhos, nós temos projetos, nós construímos histórias, nós construímos propósitos. Mas se nós nos apegarmos somente ao material, sermos egoístas, não ajudar o próximo, não multiplicar na vida do próximo aquilo que Deus tem nos dado e não ser uma pessoa sábia em lidar com as finanças, de nada isso vale, porque a nossa vida é frágil. Tudo que você acumula aqui vai ficar aqui. Mas quando você tem uma vida com Deus, uma vida espiritual, quando você coloca Deus em primeiro lugar, Deus já te dá tudo que você precisa. E quando você tem esse sentimento que você se acha melhor do que outras pessoas, porque você tem mais, quando você se acha mais inteligente, porque você estudou mais, quando você acha melhor, porque você fez uma faculdade boa, num lugar bom, num lugar caro, você está acumulando somente tesouros na terra. E isso nada vale, porque o Senhor quer te dar tesouros espirituais, que têm riquezas verdadeiras. Deus, ele quer suprir a sua necessidade nessa terra, mas Deus quer suprir a necessidade espiritual, que nunca vai acabar, que lá onde é o lugar onde você vai morar. Então, quer dizer que eu não tenho que me preparar, juntar dinheiro, comprar uma casa. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a maturidade e o amor que Deus deposita em você em construir. Quando você sonha com Deus. Você pede ajuda para Deus. Você guarda
porque você tem um objetivo, mas a sua confiança não está naquilo. E quando você ama a sua família, você investe na sua família, você cresce com a sua família. Ninguém dá fruto sozinho, ninguém vence sozinho. Nós precisamos multiplicar e distribuir aquilo que Deus tem nos dado. E tudo que você juntar nessa terra deve ser usado para a glória de Deus. Né? Aqui eu anotei algumas observações que falam sobre essa parábola, né? Ó, ele guardou tanto pensando no futuro. E na palavra do Senhor fala que não sabemos o que acontecerá no dia seguinte na nossa vida. A nossa vida ela é frágil e passageira. Nós não sabemos se nós vamos estar vivos ou vamos morrer, porque nós não somos eternos aqui nessa terra, somente no mundo espiritual. Então ele estava confiando tanto nesse dinheiro que se eu tiver dinheiro, eu não vou morrer, não vou passar dificuldade. Mas isso não é tudo, né? Quando Deus dá pra gente uma semente, quando Deus prospera o nosso trabalho, Deus quer que a gente entenda que Ele nos abençoou e Ele quer que você desfrute. Muitas vezes você tem até para desfrutar e você guarda com medo de faltar, de acabar. Você não viaja, você não tem tempo de qualidade com a sua família, você não descansa. Quanto mais você tem, mais você quer. E você fica nessa. E Deus vai olhando aquilo e está consumindo a sua alma e os seus dias aqui na terra. E você está acumulando, mas não está desfrutando. E o que Deus quer, meu irmão, é que você desfrute do presente dele, do maná que ele está te dando todos os dias. Não se esqueça que todo dia Deus tem uma provisão para a sua vida, porque todo dia ele te dá o pão de cada dia. Então, você tem que ter descanso no meio da prosperidade. Você tem que ter alegria, satisfação. Tem pessoas que quanto mais trabalham, mais conseguem, ficam mais preocupadas, mais ansiosas, ficam com medo de ficar sem dinheiro, junta e não desfruta. Então, o que Deus quer que você faça é algo além da sua visão. O que Deus quer que você entenda é que a confiança sua não deve estar no homem, no dinheiro, na situação, no seu carro, mas sim na provisão diária que Deus traz para a sua vida. E o segundo ponto é o orgulho. Ele fala, né, que ele estava se elogiando, né, falando que guardou muito para que ele possa viver em paz no futuro, descansar, muito bem, amigo, ele próprio se elogia, né? E na palavra de Deus, em Provérbios 27, vai falar que aquele que se elogia mostra soberba, porque nós devemos ser elogiados pelos outros. É como uma pessoa que foi gorda a vida inteira, chega ali pro outro e fala: olha como eu emagreci, como eu tô bonita. Você não precisa falar, a pessoa vai ver. Mas quando a pessoa é soberba, egoísta, as pessoas não conseguem nem elogiar, porque ela própria se acha um Deus, ela se acha uma pessoa muito top, né? Consegui, eu sou isso, sou aquilo, e o orgulho precede a queda. Meu irmão, devemos ser humildes. Ainda que nós fizemos algo, nós devemos ser humildes, porque tudo que nós fazemos é porque Deus nos dá capacidade. Nós não somos nada, nós somos carne, nós somos pó. Então o orgulho, ele destrói muitas vidas, a soberba, né? Achando que você é melhor do que os outros, achando que você tem mais do que os outros, que as pessoas não é digno de estar com você. E isso não agrada ao Senhor. Isso traz muita frustração para a sua vida, traz um peso espiritual muito grande, traz infelicidade, porque aquele que prospera com Deus é feliz. A diferença é essa: quando você tem dinheiro com Deus, você tem alegria com Deus. Agora, quando você está sem Deus e somente tem um dinheiro, você só tem preocupação, orgulho, uma vida mal-humorada, uma vida pesada, um fardo pesado. E tenho certeza que Deus não está nisso. Então, porque você está colocando tudo isso, toda essa confiança no seu dinheiro. E se seu dinheiro acabar, você vai fazer o quê? Você vai se matar? Não, você vai recorrer a Deus, porque dele é o ouro e dele é a prata. Então não confie no dinheiro. Se permita viver uma prosperidade que vem do alto. Se permita desfrutar com quem você ama. Não fique se comparando com ninguém. Não fique se achando melhor do que ninguém. Não se ache mais inteligente que ninguém. Não se ache mais espiritual do que ninguém. Porque isso envolve tudo aquilo que você acha que é melhor que os outros.
Quando você é bom e você agradece a Deus, e você nem reconhece que aquela bondade vem de Deus, aquela prosperidade vem do Senhor. Você não fica jogando na cara de ninguém, você não fica se autoelogiando. Deus, ele diz que nossos frutos, o fruto, né, que nós temos, ele vai glorificar a presença de Deus na nossa vida. Então você precisa entender isso. E no terceiro ponto, Deus diz para ele: você é louco, pois você vai morrer. E quem vai ficar com tudo? Tudo que você deixa aqui, tudo que você acumula aqui neste mundo, seja coisas boas ou coisas ruins, né? Você vai deixar para alguém. Alguém vai falar de você, bem ou mal. Alguém vai usar o seu patrimônio, a sua herança. Então, Deus quer que nós entendemos Deus quer que nós entendemos isso, que a nossa herança, ela é espiritual. Tudo que nós vamos viver nessa terra vem do alto. Então, tudo que você acumula aqui vai ficar aqui, porque nós estamos só cuidando daquilo que Deus nos deu. Você não vai levar seu carro, você não vai levar seu dinheiro, não vai levar nem a roupa do seu corpo, mas a sua alma precisa subir para o céu, meu irmão. A sua luz precisa brilhar nessa terra, para que você resplandeça a glória de Deus. Então, hoje, eu quero profetizar sobre a sua vida muitas riquezas, muitas bênçãos financeiras, mas um coração disposto a servir e amar a Deus. Um coração disposto a servir a Deus com aquilo que Ele te deu. Você é rico, abençoa aqueles que precisam. Você tem conhecimento, abençoa aqueles que precisam. Você tem muito pão na sua mesa, divida com aqueles que precisam. Faça o bem, porque Deus diz, como um discípulo pergunta para Deus: Senhor, como eu vou fazer o bem? Como eu vou saber que eu estou fazendo certo? E Deus diz: quando você alimentar aqueles que te pedem comida em meu nome, quando você cuidar do órfão e da viúva. Então nós somos canal de bênção. Se Deus tem multiplicado seus bens, comece agora a produzir frutos bons na vida de outras pessoas. Comece agora a multiplicar esses bens. Comece agora a testemunhar. Comece agora a patrocinar os sonhos de Deus na vida de alguém que está orando por uma oportunidade. Então, que nesse dia o Senhor venha falar mais no seu coração. Ajunte riquezas no céu e ajunte riquezas nessa terra para transbordar na vida de outras pessoas, não para si mesmo. O dinheiro nunca vai ser um problema, mas o seu coração precisa estar no lado certo, amém? No lugar certo, onde Deus quer que você esteja. Não se perca na fama, não se perca no orgulho, não se perca na soberba, mas tenha uma vida leve, que flua, que mostra a presença de Deus, em nome de Jesus.